2 Timóteo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, versículo 12. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento juntos. Te agradecemos por Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos revele mais e mais da beleza que há em Cristo Jesus, do grande Salvador que possuímos. Que possamos sair desta noite ainda mais convictos de em quem temos crido, mais admirados de quem Tu és, mais maravilhados do Teu amor, da Tua graça, da Tua pessoa bendita. Clamo o Teu auxílio para falar aos meus irmãos. Em nome de Jesus, socorre-me. Socorre-nos, Senhor, esta noite. Faz resplandecer o Teu rosto sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado a respeito da salvação e na reunião passada o irmão Marcel continuou falando sobre justificação. E hoje, ao invés de falar dos aspectos da nossa salvação, eu quero falar sobre nosso Salvador. O tema da mensagem é o grande Salvador que possuímos. Primeiramente, eu quero expor o contexto em que Paulo faz esta declaração. Versículo 12 que lemos, ele diz: E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em sua vida. Ele estava preso. Nós podemos ver isso no versículo 8, quando ele diz para Timóteo: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui nós estamos com um homem que está preso, já pela segunda vez preso, já aguardando seus últimos momentos em que ele sabia que seria morto. Nós vemos isso no capítulo 4, quando ele diz que já está sendo derramado como oferta de libação, o tempo da sua partida é chegado, ele sabe que ele vai morrer, ele está preso debaixo do Império Romano, toda a opressão que existia ali, não era uma prisão qualquer. Paulo não era um preso tratado com grandes privilégios, ele está para morrer. E ele diz: Mas porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que faz um homem que está certo que seus dias estão contados, que ele está prestes a morrer, fazer uma declaração com tanta certeza como essa. Dizer: eu estou sofrendo, mas eu não me envergonho. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Irmãos, o que Paulo viu, nós precisamos ver em Cristo Jesus. Nós precisamos ter certeza do Salvador que nós possuímos. Por isso o tema da mensagem é o grande Salvador que possuímos. Se nós formos lá para o capítulo 4, versículo 18 desta carta, vamos começar a ler do verso 16 para entendermos o contexto. Ele diz: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial.
A Ele glória pelos séculos dos séculos. Ele me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é, mais uma vez, a certeza de um homem já nos seus últimos dias. Já que, tendo sofrido de tudo, tendo pregado o Evangelho, tendo sofrido pela causa de Cristo, por muitos e muitos anos, chegando ao final de sua vida com uma certeza inabalável. Chegando no final da vida, sendo abandonado por todos. Ninguém fica para a sua defesa, mas ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Irmãos, esta é a certeza que o apóstolo Paulo tinha, mas que todo cristão deve ter. Nosso Senhor nos levará a salvo ao seu reino celestial. E isto é o que tranquiliza o coração do cristão neste deserto que é este mundo. Enquanto aqui estamos, irmãos, e o que é que pode nos manter em meio às tribulações, às angústias, às tristezas, às dores deste mundo? Olhar para o Salvador que nós possuímos. Jesus nunca nos enganou, irmãos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero responder com os irmãos 3 perguntas esta noite. A primeira pergunta é, por que é importante saber em quem nós temos crido? A segunda pergunta é, quais são as razões da segurança, da certeza da nossa salvação? E em terceiro e última pergunta, se nós realmente sabemos em quem nós temos crido. Vamos começar pela primeira, irmãos. Por que é importante nós sabermos em quem nós temos crido? Acho que o texto que lemos já explica o porquê é importante saber em quem nós temos crido. Porque neste mundo há sofrimentos a passar, há dores, há angústias. A única coisa que pode nos manter firmes, seguros, felizes, em paz, é saber em quem nós temos crido. Porque o cristão não é alguém que é ajudado quando uma pessoa diz para ele, não, olha, você é uma boa pessoa, vai passar, vai melhorar. Ele não é ajudado dessa maneira. O cristão é ajudado quando ele olha para Cristo. Porque a fé do cristão não se baseia em quem ele é ou o que ele faz, mas em quem Cristo é e no que ele fez. Então nós não somos nunca ajudados por tentar olhar para dentro de nós e achar forças, porque o cristão verdadeiro sabe que ele não possui forças dentro de si. Ele precisa olhar para outro, ele precisa colocar a sua esperança em outro, ele precisa colocar confiança em outro. Por isso, nós precisamos saber em quem nós temos crido. Lá está um homem preso, prestes a ser executado, que manda uma carta para animar Timóteo. Ele manda uma carta dizendo, Timóteo, reavives o dom que há em ti, porque eu já estou sendo levado deste mundo, acabou para mim. Ele está animando um homem prestes a morrer. Que tipo de homem é esse que consegue animar outro se ele sabe que há uma sentença próxima sobre a vida dele? É um homem que não coloca confiança em si mesmo. Passou a confiar em outro. Passou a depender de outro. Ele pode afirmar, eu possuo um grande Salvador. É o mesmo homem que pode afirmar, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor de todos os santos. Porque os méritos não estão em mim. Os méritos estão na pessoa bendita que me salvou. Que teve misericórdia de mim. Que apareceu para mim no caminho de Damasco quando eu procurava perseguir e matar cristãos. Nele está a minha esperança. E se ele teve misericórdia de mim quando eu era um assassino, não terá mais misericórdia agora, em que me regenerou e me salvou por sua graça, ele me levará seguro ao seu reino celestial. Se nós pertencemos a ele, se ele deu a sua vida pelas suas ovelhas,
nenhuma escapará de suas mãos. Temos um grande Salvador. Mas, ainda respondendo à pergunta, por que é importante? Por que é importante saber em quem temos crido? Irmãos, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de tristeza. E quais são as dificuldades que o cristão vive nessa terra? Vamos citar algumas. Porque nós não somos extraterrestres. Nós não estamos andando nas nuvens. Nós estamos nesta terra que ainda é, sim, um deserto de dores, sofrimentos e coisas que teremos que enfrentar até que nosso Senhor venha. O que é que nós temos que enfrentar aqui? O cristão tem que enfrentar o terrível pecado que mora dentro dele e que luta constantemente contra ele. Seus maus pensamentos, suas más ações. Ele tem que ainda conviver com as coisas que ofendem seu Senhor, que causam mal ao Senhor e que a ele mesmo entristecem, por causa do novo coração que o Senhor deu a ele. O cristão tem que conviver ainda com a sua personalidade que precisa ser tratada. Ele tem que conviver com isso. Quando ele olha para o seu casamento e ainda vê imperfeições ali, ele precisa conviver com isso e chorar aos pés do Senhor, porque as coisas ainda não estão perfeitas aqui. Então ele precisa saber em quem ele tem crido, em quem ele tem colocado a sua confiança, porque se ele olhar para si, ele será como Pedro andando sobre as águas. Quando parou de olhar para o Senhor, começa a afundar. Toda vez que paramos de olhar para o Senhor e olhamos para nós, nós afundamos. Porque não há esperança em nós. Absolutamente. Só há esperança em olhar e fixar os nossos olhos para o bendito Salvador que nós possuímos. Ele é nossa glória, Ele é nossa esperança, Ele é nossa segurança. Não há outro em quem possamos confiar. Vamos abrir em Marcos, capítulo 4, irmãos, para ainda responder esta pergunta. Por que é importante saber em quem nós temos crido? Comecei a citar os problemas e as coisas que os cristãos passam e não citei todos. Como, por exemplo, doenças, perdas, problemas financeiros, tantas e tantas coisas que o cristão pode passar nesta terra. Tantas e tantas coisas, das quais o Senhor nunca disse que impediria que acontecessem conosco. Nunca prometeu essas coisas. Ele prometeu paz em meio a isso. Ele prometeu estar conosco, estarei convosco todos os dias. Promessa suficiente para o cristão se manter feliz, se manter seguro, porque se Ele está conosco, nada mais importa. Mas nós precisamos saber quem Ele é. Por que adianta? Ele está comigo, mas eu não sei em quem tenho crido. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, vai narrar uma história. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós estamos aqui, lemos esse texto para responder a pergunta: por que é importante saber em quem nós temos crido? Porque no barco de nossas vidas, uma hora ou outra, tempestades virão, os ventos soprarão. Seja em qual aspecto ou âmbito de nossas vidas, haverá momentos em que os ventos, as tempestades virão sobre nós. Em que nós estaremos agarrados?
Quando nós não temos certeza, não conhecemos aquele a quem temos crido, nós nos desesperamos. Veja, irmãos, aqui os discípulos se desesperaram. E não pense você que seria diferente. O versículo começa naquele dia sendo já tarde. Então podemos pensar que talvez estava escurecendo, não sei, mas pode ser. Então você imagine você no mar, uma tempestade, o mar revolto, as ondas batendo, escurecendo. Quem não ficaria com medo numa situação como aquela? Quem pode controlar os ventos, as ondas, o mar? Quem pode ficar tranquilo numa situação como aquela? Eles não podiam. Mas então o versículo 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Tá vento, e ele está dormindo sobre o travesseiro. Porque ele é soberano, não é, irmãos? Nada o afeta, nada o abala, diferente de nós, que somos abalados por tudo e por qualquer circunstância. Nada o abala, nada o afeta. Mas eles manifestam uma coisa preocupante. Eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Eles manifestam uma dúvida a respeito do caráter de seu mestre. Mestre, você não se importa com a gente? Mestre, não se importa que a gente pereça? E ele já tinha dito que quem crê em mim tem a vida eterna, não perecerá. Mestre, não te importa? Ou seja, você não está vendo a nossa situação? Você não está vendo? Quantos e quantos cristãos já não oraram assim ao Senhor? Não se importa com o que está acontecendo comigo? Olha para a minha vida. Olha para a minha situação. Por que isso acontece comigo? Não se importa? Você não se importa que eu esteja perecendo? E aí, alguns ainda começam a ir tão fundo nesta oração de reclamação ao Senhor, que dizem: não é justo o que acontece comigo. Mas é porque não conhecem nem o Salvador que possuem, nem a miséria do seu próprio coração. Porque o cristão verdadeiro tem conhecido quem ele é, a pecaminosidade que habita nele, e ele não reivindica nada de seu Senhor. Absolutamente nada. Quanto mais crescemos no conhecimento, na graça do Senhor, e conhecemos a percepção de quem nós somos, menos reivindicamos qualquer coisa que seja ao Senhor. Por isso não somos adeptos daqueles que determinam coisas ao Senhor. Eu determino, eu faço isso. Nós não determinamos. Nós nos ajoelhamos e suplicamos a Ele que tenha misericórdia de nós, mas que não seja feita a nossa, mas a vontade dEle. Mas aqui eles estão: mestre, não te importa? Eles não conhecem o mestre. Mas quando aquele mestre se levanta, ele deixaria que algum de seus discípulos perecessem? Conhecendo o nosso mestre, ele deixaria que algum de seus discípulos se perdessem naquela voragem do mar? Não. Ele se levanta. Ele se levanta e diz: acalma-te e emudece. Ele diz ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, se o Senhor é capaz de acalmar e emudecer o mar, quão mais fácil não é para Ele acalmar e emudecer os nossos corações e as nossas almas agitadas. De ansiedades, de medos, de tristezas. Quanto mais o Senhor não é capaz de dizer para nós: acalma-te e emudece. E se o mar lhe obedece, o que é meu coração para não lhe obedecer? Porque aquele que tem o coração dos reis em suas mãos e inclina para onde quer, é capaz de fazer com o nosso também. Nos entreguemos ao Senhor. Que a gente peça a Ele, para que da mesma maneira que Ele fez com o mar e o vento, Ele faça com a nossa alma inquieta, agitada, e falar: acalma-te, emudece. Mas no versículo 41 eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não conheciam em quem eles tinham crido. E eu vou adiantar, irmãos, nenhum de nós conhece completamente. Nenhum de nós.
nós passaremos a eternidade inteira para conhecê-lo, para amá-lo, para admirá-lo e continuaremos maravilhados sobre quem Ele é. Ele é infinito, Ele é incomparável. Não há vocabulário humano que seja capaz de expressar quem Ele é. Nós só podemos nos prostrar e nos render. Qualquer homem que alegue conhecê-lo muito, não sabe do que fala. Paulo, um dos homens que podemos dizer mais o conheceu, dizia: quero conhecê-lo. Quero conhecê-lo. Quanto mais nós não o conhecemos, irmãos. Mas nós precisamos crescer no conhecimento, nós precisamos saber em quem nós temos crido. E quanto mais meditarmos em quem Ele é, mais segurança nós vamos ter em nossas vidas. Os problemas vão acabar? Não, eles vão continuar existindo. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem Ele é, nós sabemos em quem colocar a nossa esperança. Nós o temos como o grande Salvador que é. Bom, essa é uma das razões que é importante saber. Para passarmos pelas situações tendo a quem nos socorrer, a quem nos agarrar, tendo plena certeza de que Ele é poderoso, de que Ele é amoroso, de que Ele é fiel, de que Ele ama os seus. Agora, o que mais pode perturbar o coração de uma pessoa é saber se ela tem ou não segurança da sua salvação. Hoje em dia as pessoas não pensam muito nisso, mas nós pensamos. Nós pensamos na segurança da nossa salvação. Esta é a segunda pergunta. Quais são as razões de afirmarmos que nossa salvação está segura nas mãos dele? Vocês sabem, há cristãos que não acreditam nisso. Eles pensam que a salvação pode ser perdida. Eles não sabem quem é o Salvador. Porque a salvação não foi conquistada por mim, foi comprada por Ele na cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não disse: fiz a minha parte, façam a sua. Ele disse: está consumado. Ele consumou uma obra na cruz do Calvário. Ele carregou no coração suas ovelhas. Deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nenhuma ovelha, por quem Cristo derramou o seu sangue, se perderá. Por que nós podemos ter segurança da nossa salvação? Por que é que eu posso viver neste mundo sabendo: Cristo me salvou, eu sou dele, Ele é meu, nada vai me separar do seu amor. Quando eu morrer, quando eu deixar esta terra, quando eu estiver no meu leito de morte, eu poderei falar como Paulo: Ele me levará a salvo para o seu reino celestial. Será que eu posso dizer isso? Quais são as minhas garantias? Quais são as razões de crer assim? Primeiro ponto é que sua obra na cruz é perfeita. João 19:30, ele bradou: está consumado. Sua obra é perfeita. Não é falta alguma coisa a ser feita. Não, não falta nada. Está consumado. Alguém pode levantar uma objeção. Sim, Cristo cumpriu toda a sua parte. Ele diz: está consumado, eu morri, agora é com vocês. Sim, essas objeções são levantadas o tempo todo. Porque, de novo, não conhecem o Salvador que possuem. Agora, irmãos, são 5 as razões. Primeiro, que a sua obra é perfeita. As razões da certeza. Seu amor é a segunda razão. Vamos abrir em alguns textos. Vamos abrir em Gálatas 2:20. Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O falar de Paulo é pessoal, que me amou e se entregou por mim. Paulo tinha uma certeza, que Cristo havia o amado e se entregado por ele. Se essa entrega foi
Por ele jamais poderia se perder. Cristo me amou e se entregou por mim. Qual é o tipo do amor do Senhor? Se nós formos para João 13, versículo 1, diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Qual é o tipo de amor do Senhor? Se ele fixou o seu coração, os seus olhos em uma de suas ovelhas, se ele fixou o seu amor, como ele vai amar esta pessoa? Com base em condições? Se você fizer isso, eu te amo. Se você deixar de fazer isso, eu deixo de te amar. Esses somos nós, irmãos. Este não é o Senhor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele ama até o fim. Vamos lá, irmãos. Se nós perguntássemos para Davi: Davi, por que é que você foi salvo? E por que é que você chegou até o fim? Você alguma vez, Davi, pensou que ia fracassar? Ele responderia: sim. Muitas vezes. Quando caí com Batseba, pensei que era o fim para mim. Mas ele me amou até o fim e persistiu comigo. Sansão, você algum momento achou que não ia dar para você? Que ele tinha deixado você para sempre, que não ia mais te amar? Sim, quando eu caí com Dalila, quando vazaram os meus olhos, quando cortaram o meu cabelo, eu pensei que tinha acabado para mim. Mas ele me amou até o fim. Meu cabelo cresceu novamente. Ele me revestiu de forças. Eu hoje estou lá em Hebreus. Eu sou um herói da fé. Por causa da graça dele. E você, Pedro, o que tem a dizer sobre isso? Eu já fui um homem que confiei muito em mim. Eu achava que seria capaz de segui-lo até o fim e que nunca o negaria. Mas ele me disse que eu o negaria 3 vezes. Eu não acreditei. Eu o neguei. Eu pensei que ali eu cheguei a dizer que Cristo era maldito. Eu pensei que ali era o fim para mim. Mas ele me amou até o fim. E mesmo depois de eu ter pensado em abandonar tudo e dizer aos meus companheiros: olha, eu vou pescar, ele foi até mim. E ele perguntou 3 vezes se eu o amava, me restaurou e me disse para pastorear as suas ovelhas. Ele me amou até o fim. Tomé, você tem algo a dizer? Tenho. Eu fui um incrédulo. Eu não acreditava. Me disseram que ele tinha ressuscitado, mas eu não acreditava. Eu disse que se não visse com os meus próprios olhos, não adiantaria nada. Mas ele me amou até o fim. Ele foi até mim e disse: Tomé, olha as minhas marcas, olha o meu lado, olha as minhas mãos, creia. E então eu caí de joelhos e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele me amou até o fim. Por que a segurança da salvação? Porque sua obra é completa e porque seu amor vai até o fim. Mas e se eu desistir de amá-lo? Ele não vai desistir de me amar. Ele vai continuar até o fim comigo e me fazer prostrar ante aos seus pés e reconhecer a minha loucura e me arrepender dos meus pecados. O cristão nunca será entregue. Ele está seguro nas mãos de Jesus Cristo. Qual mais o outro motivo para termos segurança, certeza da nossa salvação? Sua intercessão. Ele nos ama e ele intercede por nós. Hebreus 7, 25. Diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos,
nosso Senhor. Não simplesmente, o que não seria pouco, é muito, viveu uma vida perfeita e carregou o pecado sobre si, que era nosso. Levou a ira de Deus. Ele vive hoje, agora, exatamente agora, à destra do trono, intercedendo por mim e por você. Quando a história de Pedro que contava, que os irmãos tão bem conhecem, ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu permissão para peneirá-los como se peneira trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual é o motivo, irmãos, da minha e da sua fé não desfalecer no caminho? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E não é verdade, irmãos, que muitas vezes nós provocamos o Senhor, nós o abandonamos, nós o deixamos, nós vivemos como se não pertencêssemos a Ele, nós deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de viver entre os irmãos, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele nos prende com suas cordas de amor. Nós estamos presos e amarrados a Ele. Muitas vezes em nossa rebeldia nós queremos sair correndo. Ele deixa um pouco para que nós vejamos quão precioso Ele é e o quão loucos nós somos. Então Ele puxa a corda e traz de volta. Ele faz isso. Vive para interceder por nós. Vive orando por nós. Nós temos em João 17, sua oração exposta ali. Que linda oração. Não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me deste. Lá está ele orando, irmãos. Ele se entregou por mim, ele morreu por mim, ele ora por mim. Se a oração do justo pode muito em seus efeitos, que dirá a oração do justo com J maiúsculo? Nosso Senhor. Nosso advogado. Ele vive para interceder por nós. Sua oração não falhará, irmãos. Temos segurança. Ele pode salvar totalmente. Totalmente. O cristão não pode perder a sua salvação. Se ele pode perder, não foi Cristo que o salvou. Não foi esse que ama e vai até o fim. Não foi esse que fez uma obra perfeita. Não foi esse que vive para interceder. O que mais, irmãos? Pode nos garantir esta certeza? Suas promessas. Vamos citar duas. Em João 10, versículo 28, ele faz uma promessa. Nós precisamos saber em quem nós temos crido, que grande Salvador nós possuímos. João 10, 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aqueles que dizem que o cristão perde a salvação, eles não podem ler esse versículo. Eu lhes dou a vida eterna. Mas que tipo de vida ele está dando? Uma vida que tem prazo de validade? Ele está dando uma vida eterna. É uma contradição de termos dizer que podemos perdê-la. É eterna. Dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Fica claro, irmãos, que nós podemos ter contratempos em nossa vida, claro. Podemos ter momentos de queda, de fraqueza. Citei aqui 4 personagens, 5. Sansão, Davi, e poderia citar Jó, que passou a conhecer mais ao Senhor depois que as tempestades vieram sobre a sua vida, e tantos outros casos que passam por tribulações, momentos de turbulência, mas que o Senhor está ali. Agora, o Senhor diz que não arrebata da sua mão e da mão do seu Pai. Então é como se nós estivéssemos na mão do Senhor Jesus e na mão do Pai. Como é que nós podemos nos perder deste que tem tudo sob seu controle e agora tem as mãos do Filho nos segurando, as mãos do Pai nos segurando? Estamos bem seguros, não, irmãos? Não por causa de nós, mas por causa de
Paulo não diz, eu sei o que tenho feito. Por isso, o meu depósito está garantido. Ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Ele é. Eu conheço o seu amor. Eu conheço sua intercessão. Eu conheço suas promessas. Ele não só prometeu que me dará a vida eterna, como também prometeu que virá nos buscar. Ele prometeu, varões israelitas, da mesma forma como que vistes subir, da mesma forma Ele descerá para buscar. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nossa esperança é que isso aqui é passageiro. Nós aguardamos novos céus e nova terra, nós aguardamos tudo novo, as coisas velhas já se passando. Mas como viveremos aqui, irmãos? Nós temos que viver aqui. Nós precisamos conhecer, amar a quem nós cremos. Depositar nossa esperança nele, nos agarrarmos a ele, vê-lo como o mais maravilhoso, desejável, amável de todos. Não há quem possa se comparar a ele. Mas qual é a estratégia de Satanás, irmãos? Fazer com que os nossos dias sejam completamente consumidos pela correria e por todo e qualquer tipo de pensamento e nos retirar a meditação nas glórias de Cristo, em quem Ele é. Porque se nós perdermos de vista quem Cristo é, só vai sobrar a agitação do nosso interior, os problemas, as coisas que nós temos que resolver. Mas nós precisamos olhar para Ele, fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, para então correr a carreira que nos está proposta. O último dos 5, eu cito 5, mas existem tantas e tantas razões para a segurança da nossa salvação, mas cito 5. A primeira eu falei que sua obra é perfeita, seu amor, sua intercessão, suas promessas. A última, seu poder. Paulo diz no versículo, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas se nós formos em Judas, lá antes de Apocalipse, Judas, versículo 24 e 25. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Mas o versículo 24 diz que Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Em quem nós temos crido, irmãos? Irmão, se a sua expectativa de salvação depende de você, do quanto você vai se manter, do quanto você vai conseguir, acabou para você, irmãos. Se nós pudéssemos perder a salvação, todos nós perderíamos. Todos nós. Todos nós somos insolentes e blasfemos e provocamos o Senhor por diversas vezes. Todos nós. Nós só estamos seguros por causa de seu amor e de seu poder, irmãos. Ele nos ama e Ele é poderoso para nos guardar. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós? Irmãos, certamente nós ficaremos assombrados, de espanto, quando chegarmos à glória. E muitas coisas que nós não entendemos que passamos aqui, muitos e muitos livramentos que nós não entendemos, nós entenderemos. Veremos com mais clareza a intercessão do Senhor, os livramentos do Senhor. Quão maravilhoso Ele é e tem sido, nos ajudando. Eu vou para a última parte, estamos terminando. A última pergunta. Respondemos 2, porque é importante e quais as razões da certeza da nossa salvação. Porque é importante saber em quem nós temos crido
E a última pergunta, irmãos. Você realmente sabe em quem você tem crido? Realmente sabe? Realmente tem colocado sua esperança nele? Confiado completamente nele? Realmente? Muitas vezes, irmãos, nós podemos responder esta pergunta de maneira muito fácil. Ah, sim, claro. Claro que eu tenho crido, eu sei quem Ele é. O problema, irmãos, é que nós só realmente sabemos isso quando passamos pelas provações. Quando as provas vêm, aí é que nós temos que saber em quem nós vamos nos agarrar. Quando uma tentação terrível, em que você acha que vai sucumbir e não vai resistir, é que você tem que colocar toda a sua esperança nele, porque você percebe em você fraqueza. Quando você sente uma dor de uma perda que você não esperava, e aquilo esmaga teu coração, é aí que você tem que levantar os teus olhos e receber de Cristo, e aprender dele, e ver se de fato ele é o teu tudo ou não. Porque é bonito cantar que ele é tudo para nós, mas quando coisas nos são tiradas, é difícil declarar que realmente ele é tudo. Então, irmãos, na verdade, para nós sabermos em quem nós temos crido, muitas e muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações. Ele pode nos poupar, irmãos. Ele poderia fazer. Ele poderia, se Ele quisesse, mas Ele não quer poupar. Ele quer que passemos pelas coisas, para que nós vejamos nossa insuficiência e vejamos quem Ele é. Pedro não veria o amor dele como ele viu depois de ter o negado e o ter amaldiçoado. Davi não veria a extensão da graça dele depois de ter caído ali com Betseba. Manassés, aquele rei que estudamos uma vez, que queimou, matou o seu próprio filho, não teria visto a extensão da graça de Deus. Porque quando as provações vêm, o Senhor vai lançando luz sobre as nossas trevas e nós vamos vendo quem nós somos. Nós só podemos nos agarrar a Ele. Então é necessário que muitas vezes as provações venham, as dificuldades venham, para que o valor da nossa fé seja provado. 1 Pedro diz isso, vamos ler este texto. E eu vou encerrar, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui, irmãos, maravilha. Maravilhoso. Somos guardados, é uma herança, é incorruptível. Agora ele começa a falar algumas coisas. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, muitas vezes é preciso que o valor da nossa fé seja provado com diversas provações, para que realmente saibamos o valor que ela possui. E para que isso redunde no louvor, na glória, na honra de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Irmãos, eu quero concluir aqui fazendo um apelo aos irmãos, para que se agarrem e se apeguem a Cristo. Olhem para Ele. Se os seus olhos estão embaçados e você não tem visto a glória, a beleza, a segurança, não tem tido o prazer, a alegria de pertencer a Cristo, ore ao Senhor para que Ele abra seus olhos, para que você veja a segurança, a paz e o gozo que o cristão pode desfrutar agora. Nós desfrutaremos em maior medida, muito maior, incomensurável, na glória. Mas o cristão pode desfrutar de segurança, alegria e felicidade aqui. Concluo com uma história que li recentemente num livro. A mãe de uma menina que estava de cama, prestes a morrer, tentava consolar esta menina. E ela dizia a esta menina que já estava decretado pelos médicos, ela tinha poucos dias para viver, ela ia morrer. E a mãe tentava consolá-la, dizendo: filha, para onde você vai, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. Sabe, filha, todas estas dores que esta doença tem te causado, isso tudo vai acabar, filha. Você vai para um lugar onde não haverá mais dores. Sabe, filha, aqueles parentes, aqueles amigos que a gente perdeu, você irá encontrá-los novamente. Vai ser muito melhor, filha. Vai ser ótimo. A filha respondeu: não, mãe. Não é isso. Isso que você me fala é bom, mas há algo muito melhor. Cristo estará lá, mãe. Aquele que morreu por mim estará lá. Eu o verei face a face. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa glória. E isso torna o cristão imperturbável aqui neste mundo. Mas se Satanás consegue nos roubar a meditação disso que esperamos, roubar esta nossa esperança, nós afundamos, irmãos. Andemos com o Senhor no barco, irmãos. Olhemos para Ele, confiemos nele. É segura, é grande o Salvador que nós possuímos. É nossa glória, é nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Os irmãos fiquem à vontade para orar, falar.